Boa noite, queridos irmãos. É com imensa alegria que estou hoje aqui para realizarmos juntos o Evangelho no Lar. Aqui já está a minha água. Vamos ver o capítulo que cai para o nosso estudo de hoje. Capítulo 7. Bem-aventurados os pobres de espírito. Naquela ocasião, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus então chamou uma criança e, colocando-a no meio deles, respondeu: em verdade, eu digo a vocês que todo aquele que não se assemelhar à simplicidade e à pureza desta criança não entrará no reino dos céus. Porém, todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como essa criança, será o maior no reino dos céus. E o que receber em meu nome uma criança como essa a mim, é que estará recebendo. A mulher de Zebedeu, com seus 2 filhos, aproximou-se de Jesus para pedir um favor. E ele perguntou: o que você quer? E ela respondeu: ordena a meus 2 filhos para que se sentem no seu reino, um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus respondendo lhe disse: você não sabe o que está me pedindo. Depois perguntou aos 2 jovens: vocês podem beber do cálice que eu vou beber? E eles responderam: podemos. E Jesus disse: é verdade que vocês podem beber do cálice que eu vou beber, mas no que diz respeito a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não cabe a mim conceder. Isso será para aqueles a quem meu Pai tenha preparado. Quando ouviram isso, os 10 apóstolos se indignaram contra os 2 irmãos. Jesus, chamando-os para perto de si, disse-lhes: todos sabem que os governadores dos povos dominam seus governadores e que os poderosos exercem sobre eles o seu poder. Isto não deve acontecer entre vocês. Ao contrário, todo aquele que quiser ser o maior, que seja um servidor. E aquele dentre vocês que quiser ser o primeiro, que seja um escravo. Procurem seguir meu exemplo, pois eu não vim para ser servido, e sim para servir. Vim dar minha vida para que isto sirva de exemplo a muitos. Num dia de sábado, Jesus entrou na casa de um dos principais fariseus para ali fazer sua refeição. Os que já estavam lá ficaram a observá-lo. Jesus, notando como os convidados escolhiam os primeiros lugares à mesa, deu-lhes um conselho. Quando forem convidados para um banquete, não sentem nos primeiros lugares, porque pode acontecer que na festa estejam pessoas mais importantes e que o dono da casa peça para que cedam seus lugares a eles. E vocês, envergonhados, terão que buscar as últimas acomodações. Portanto, quando forem convidados a uma cerimônia, procurem os últimos assentos, para que, quando chegar o dono da casa, que lhes convidou, diga: amigos, sentem-se mais próximo de mim. E isso será para vocês um motivo de glória perante os outros convidados, que também estiveram sentados à mesa. Porque todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. Agora vamos ver a interpretação deste capítulo, do capítulo 7, Bem-aventurados os pobres de espírito, dentro da nossa doutrina. Estes ensinamentos estão de acordo com o princípio da humildade, que Jesus não cansa de enfatizar, como condição essencial para a felicidade prometida aos eleitos do Senhor, e que ele resumiu assim: bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Jesus usa a criança como exemplo da simplicidade de coração e diz: todo aquele que se humilhar e se fizer pequeno como esta criança será o maior no reino dos céus, ou seja, terá uma vida futura mais feliz todo aquele que não tiver nenhuma pretensão de ser superior ou de ser infalível.
A base do ensinamento de Jesus está nessas palavras: todo aquele que quiser ser o maior, que seja um servidor. E também quando diz: todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. O Espiritismo vem confirmar esses ensinamentos, ao mostrar que no mundo dos espíritos, os que foram humildes na terra encontram-se em melhor situação do que aqueles que foram orgulhosos e poderosos. Ao morrer, os simples e os humildes levam consigo aquilo que constituiu a verdadeira grandeza no céu, ou seja, as virtudes. Os ricos e poderosos deixam na terra tudo o que fazia sua grandeza e que não podem levar para outra vida, isto é, a riqueza, os títulos, a glória, a nobreza e todas as coisas que não possuem importância verdadeira. Assim, eles chegam ao mundo espiritual desprovidos de tudo, como náufragos infelizes que perderam até mesmo suas roupas. Conservam apenas o orgulho, o que torna sua nova posição ainda mais humilhante, pois veem acima deles e cheios de glória aqueles mesmos a quem humilharam na terra. O princípio da alternância entre a posição dos orgulhosos e dos humildes é explicado pelo Espiritismo, através das encarnações sucessivas, onde aqueles que tiveram uma posição elevada em uma existência terrena e foram dominadas pelo orgulho e pela ambição serão rebaixados até a última posição na existência seguinte. Portanto, não procurem os primeiros lugares na terra, nem se coloquem acima dos outros, se não quiserem ser obrigados a descer. Procurem, ao contrário, a posição mais humilde e mais modesta, porque Deus saberá dar-lhes um lugar mais elevado e melhor, se assim o merecerem. Então podemos perceber que esse capítulo nos traz a importância da humildade, que é o oposto da vaidade e do orgulho, aonde Jesus nos mostra que os que aqui são considerados pequenos, no reino do céu serão os grandes, e aqui os grandes serão os pequenos na pátria espiritual. O que são esses grandes? São aquelas pessoas que almejam títulos, funções, cargos, né? E os pequenos são aqueles que não almejam nada disso e trabalham em prol de Deus e do seu próximo, servem ao próximo. Então esses são os grandes no plano espiritual. Então agora vamos mais uma vez elevar o nosso pensamento e vamos vibrar. Vibrar é emitir pensamentos de amor, de paz, de harmonia, de prosperidade, de alegria. Devemos vibrar em nome de Jesus, nosso divino mestre. Vibremos pela paz na terra, pela fraternidade entre os povos, pelos dirigentes de todas as nações, pelo nosso Brasil, que está passando por uma fase tão difícil, seja no cenário político, seja no econômico, na saúde. Que o plano espiritual esteja sempre presente, nos fortalecendo e nos amparando. Pelos nossos governantes, pela saúde dos enfermos, pelas pessoas que estão neste momento no hospital, tantos vítimas da Covid, lutando pela vida, pelos doentes do corpo e da alma, pela unificação das religiões, pela reabilitação dos que estão presos, pelos viciosos, pelo reerguimento dos decaídos, pelos trabalhadores do bem, pelas crianças, pelos jovens, pelos velhinhos, pela harmonia dos lares desajustados, pela eliminação dos espíritos sofredores, pelo nosso trabalho, pelos companheiros de trabalhos, pelos nossos vizinhos, pela divulgação do Evangelho, pelos nossos amigos e inimigos e por nós mesmos. Agora, irmãozinhos, vibrem, emitam luz por todas aquelas pessoas que vocês pedem orações. Te agradecemos, ó Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui lendo a Tua Palavra e que consigamos colocar em prática no nosso dia a dia. Agradecemos a todos os nossos irmãos espirituais que estiveram conosco durante o nosso Evangelho e pedimos que o Pai Maior e sua falange de anjos fluidifique a nossa água com toda a medicação necessária para o bem do nosso corpo e da nossa alma. Que
tenhamos uma semana abençoada, sobre a intuição, sobre a luz, sobre o esclarecimento e sobre o consolo do nosso Pai maior. Assim encerramos o nosso Evangelho de hoje, e que assim seja.